Com a inflação a aumentar, com o preço dos combustíveis imparável, com uma guerra a decorrer e com os bens de consumo, os de primeira necessidade, cada vez a ter preços que não nos passava pela cabeça, era inimaginável que viessem a atingir tão cedo valores tão altos, como será possível à bolsa média dos portugueses poupar algum dinheiro? Bárbara Barroso é fundadora do Laboratório de Literacia Financeira Money Lab e especialista em finanças. Ninguém melhor para nos dar alguns apontamentos para conseguirmos pôr o chamado quinhão de parte. Bárbara, é possível? Olá, Jorge. Ora bem, é possível, é mais desafiante, não é? Exatamente com essa introdução que foi feita, é de facto mais desafiante. Ainda que, quando vamos avaliar, muitas vezes, e não pelos melhores motivos, mas quem tem a capacidade de poupar mais em períodos de crise, normalmente são as pessoas até que ganham menos. E quando eu digo ganham menos, não é numa situação limite de pobreza, não é isso que estamos a falar, não é? Mas quem tem menos tem uma maior capacidade de adaptabilidade, talvez porque a vida assim o tenha levado sempre, não é? Do que muitas vezes pessoas que têm mais, têm o seu padrão de vida ajustado a mais luxos, e não há, e aproveitar para dizer, não há mal nenhum em haver luxos, desde que eles caibam na nossa carteira, não é? Sou pena de estarmos a trocar luxos por necessidade, e é bom saber distinguir que existem vários patamares. E mesmo quando vamos, por exemplo, à pirâmide Marshall, e que nos ajuda a perceber que na base estão as necessidades, não é? E com isto falamos de ter um direito à saúde, falamos de ter o direito de um teto, não é? Portanto, as primeiras necessidades que nós vamos tentar suprir com o nosso dinheiro são as necessidades básicas. Portanto, a partir de um momento, tudo começa a ser luxo, ainda que hoje em dia nós tenhamos alguns luxos que já tomamos como bens de primeira necessidade. Vou dar um exemplo. A internet, nós estamos aqui a falar porque há internet. A internet, já podemos discutir, é um bem de primeira necessidade, não é? No first world, não é? No primeiro mundo, hoje em dia já é quase que imprescindível como ferramenta de trabalho, forma de comunicação, não estarmos isolados. Mas quando vamos olhar para uma pirâmide de necessidades, é um luxo. Se nós olharmos para a África, não é? Se nós formos olhar para outros países, há outras necessidades primeiras a serem supridas. Com isto, trazendo aqui para os nossos orçamentos, eu costumo dizer que muitas vezes, com algumas alterações de hábitos, nós conseguimos encontrar poupança escondida. O que é isto da poupança escondida? Muitas vezes temos, olha, aquela conta que já nem nos lembrávamos que abrimos ou com os pais, ou que abrimos noutro banco, nem nos lembramos, até que um dia ligo ao gestor de conta e digo, olha, tem uma conta a negativo. E a pessoa, qual conta? Nem me recordava disso. Outras vezes é quando subscrevemos, e hoje em dia então na internet e com as aplicações, super fácil. Uma pessoa subscreve, olha, os pacotes da televisão, quantas vezes? A pessoa quer ir ver o seu futebol e está a chover, então subscreve naquele mês, nunca mais se lembra daquilo. Nunca diz, eu vou só subscrever este mês. Fica lá aquela conta, até mais não. Como eu estava a dizer, as aplicações de telemóvel, porque hoje em dia existe muito uma modalidade, que os ingleses têm uma palavra que é freemium, não é? Que é uma junção de free com premium, portanto, de gratuito com premium. E hoje em dia deixar esse alerta às pessoas, que cada vez mais caminhamos para isto, que é, nós experimentamos uma coisa, não é? Isto vai ao marketing ao mais antigo, quando nos dão a provar, vamos ao supermercado e deixam-nos as tostinhas, deixam-nos provar o iogurte, é para aliciar a nós comprarmos, no fundo é isto, não é? Está meio mundo a tentar tirar-nos dinheiro da carteira, não nos podemos esquecer disto. E então, este freemium significa que eu experimento, tenho 7 dias, 15 dias em que é gratuito e a partir dali aceito que me debitem na conta. O que é que acontece? Esquecemos-nos. Quando nós vamos fazer um levantamento, e muitas vezes é falar do orçamento de todos estes bocadinhos, se calhar está ali uma poupança escondida, se calhar estão ali 30 euros que estava para poupar por mês. Se calhar aquilo que eu falo muitas vezes de 1 euro por dia. E dizem, Bárbara, mas 1 euro por dia é poupança. 1 euro por dia são 365 euros ao final do ano. 365 euros dá, por exemplo, para 2 seguros de carro contra terceiros.
E quase sempre, se calhar o seguro calha naquele mês, para quem paga anualmente, em que há uma série de despesas, não é? Portanto, não subestimar o grão a grão. Eu acho que é isso que é importante, não subestimar a pequena poupança. Há grandes poupanças relevantes, mas a pequena, e não é à toa que o ditado diz isso mesmo, grão a grão enche a galinha ao papo, porque de facto ela pode ser relevante. Bárbara, não sentiste um pouco contraditório estarmos, inclusivamente, em inquéritos de rua, a ouvirmos os portugueses a queixarem-se da inflação, do preço galopante dos combustíveis e no passado fim de semana o Algarve estar completamente cheio, 99% ouvimos de ocupação, a Madeira a mais de 80%. Não te admira? Não, não, e sabes porquê? Eu digo porquê, e nós já falámos disto noutro âmbito, num programa há uns anos, e eu estou-me a rir porque foi exatamente contigo, que houve uma situação semelhante quando tivemos cá a Troika, ok? Então isto é uma prática e é uma área que eu gosto muito, que é as finanças comportamentais, que é perceber o comportamento das pessoas conforme os ciclos económicos, e é muito interessante, eu como gosto muito de pessoas, gosto muito de analisar as pessoas nesse contexto. Então isto é um padrão. O que acontece? O que é que nós tivemos aqui? Tivemos uma pandemia. E a pandemia obrigou as pessoas a pouparem, muitas delas perderam rendimentos, empresas que ficaram, tiveram que fechar. Quem conseguiu manter o seu ordenado conseguiu poupar. Quem conseguiu manter, manteve, porque há menos despesas. E não é só há menos despesas, por muito que digam que não. É engraçado porque eu ainda a semana passada falava com um médico sobre isso e falava sobre, mesmo que você leve comida para o trabalho, o facto de sair de casa há apelos ao consumo. Nós estamos sujeitos, que estamos protegidos em casa. Ah, Bárbara, mas há a internet. Ok, tudo bem, há a internet, mas não há... eu tenho que ser proativa a ir à internet, tenho que estar na internet, ok? Não, é menos invasivo do que eu vou na rua, é o apelo da montra, é o cafezinho, e depois entro no cafezinho, o senhor do cafezinho diz, olha, já viu estas empadas? Há vários apelos, portanto, quem conseguiu manter o emprego conseguiu aqui uma poupança. Mas este efeito, que eu chamo-lhe o efeito de garrote, acontece, e acontece sempre que nós temos crise. Portanto, as pessoas apertam, não é? Apertam o consumo, estão castradas umas por medo, houve quem manteve os rendimentos, não gastou dinheiro com medo da incerteza que aí vinha, quem não teve, não tinha, não é? Não é preciso dizer mais nada, quem não tinha, não tinha. Então, com a retoma, com o levantamento de restrições, com também o próprio algum receio que as próprias pessoas tinham, começa a dissipar, e a vontade de sair e de gozar aqui as suas primeiras férias, passado praticamente 2 anos, era tanta que chegamos aqui. Eu sei que a subida dá-se via guerra, muito possivelmente, Jorge, se nós não tivéssemos a guerra, estávamos numa condição financeira melhor, todos. Estava a ir bem, não é? E não tínhamos, ou seja, a inflação via-se que aí vinha, por um conjunto de condicionantes, mas que a guerra está a exacerbar isto de uma maneira inacreditável e que está a puxar aqui a inflação, e para as pessoas perceberem, a inflação é a subida generalizada dos preços. Isto é a linguagem economista. Agora, para as pessoas entenderem, vamos imaginar que nós temos um carrinho de compras, eu explico isto sempre na faculdade, que é mais simples. Temos um carrinho de compras e eu vou ao supermercado e encho aquele carrinho, não encho o carrinho, já não dá com este valor, mas pronto, coloco um conjunto de produtos e passo na caixa e dá 100 euros, ok? 100 euros. Passado uns 3 meses, ou 6 meses, eu vou ao mesmo supermercado, ponho os mesmos produtos, as mesmas marcas, as mesmas quantidades, tudo igual. Passo na caixa e diz 102 euros. 102 euros. E eu, curiosamente, tinha levado só 100. Eu, perante esta situação, eu tenho um aumento do mesmo cabaz de produtos de 2 euros. E só temos 2 hipóteses. Se eu tenho só 100, ou alguém me empresta 2 euros, ou então eu vou ter que fazer o quê? Retirar coisas do carrinho. E o que é que isto significa? Significa que na nossa vida nós ou temos um aumento dos nossos rendimentos, do nosso salário, igual ou superior à inflação, ou estamos a perder poder de compra. Porquê? Porque precisamos de mais dinheiro para levar exatamente as mesmas coisas. E desde o momento em que nós estamos a assistir, e eu dei aqui um exemplo do que seria um aumento de 2% num cabaz, nós estamos a ter inflações que estão muito voláteis. O que é isto volátil? A oscilação é muito grande,
e estamos a ter de 5%. E claro que convém dizer que é em termos médios, porque cada família tem o seu próprio cabaz. Porque os dados do INE, do Instituto Nacional de Estatística, têm um cabaz médio, não é? De um conjunto de produtos. Depois há produtos, se calhar, que a pessoa não consome. Portanto, uma pessoa que seja vegetariana, o cabaz da carne não entra, não é? Do que noutra pessoa. Para quem não tem carro, não vai o cabaz combustível. E o combustível pesa muito. Até, muitas vezes até se faz o cálculo da inflação com e sem os preços da energia e de combustível. Portanto, nós quando vamos olhar para a subida dos preços, ou seja, ok, está a subir, mas eu estava há muito tempo em casa. E vai quem pode, também convém dizer isto, não é? Vai quem pode, mas é o efeito de garrote. Ou seja, tanto que quando se falou da primeira vez, digamos que há um ano que iríamos para a rua... Desconfinar. Era desconfinar, falava-se um bocadinho de uma expressão que é o revenge of spending, portanto é, digamos, quase que a vingança do consumo, em que verificou-se isso nos países asiáticos, na China, no Japão, Coreia, verificou-se em França, que é o quê? Pessoas a fazerem filas intermináveis, inclusivamente em lojas de luxo, mas não só, havia filas, e algumas pessoas devem se recordar nas Zaras, nas H&M's, ou seja, cá às tantas a pessoa pensava, mas o que é que se passa com as pessoas? Não é? Porque tudo bem que os filhos crescem e é preciso vesti-los, não é? Também é verdade, mas este efeito em termos de economia comportamental é comum, não é? É comum. E nós temos sempre o país, e temos o país sempre a duas velocidades, 2 ou 3, não é? Entre quem efetivamente não tem e nunca vai poder, mas que mesmo assim eu não duvido que tenha ido gozar o seu fim de semana, nem que seja no jardim, na praia, perto de sua casa, pode não ter ido para o Algarve, pode não ter ido para um hotel de luxo, mas acaba por ser este efeito. Eu sei que parece contraditório, mas são 2 anos. São 2 anos espartilhados em casa. Portanto, é provável que isso aconteça. Não sabemos aqui como há o evoluir da guerra, mas as perspectivas Mas dos havia uma próprios... necessidade imediata, não é? Havia um Sim, impulso, é sim. isso que estás a querer dizer. Olha, Havia um impulso... não me esqueci de uma referência que fizeste à inevitável inflação. Era Sim. inevitável termos uma inflação? Era. Porquê? Porquê? Porque ela já vinha atrás. Recordam-se, se calhar, há cerca de um ano, nós começámos a ter, mais os economistas a falar disto, mas os problemas das cadeias de abastecimento, olha, onde se notou, recordam-se quando ficou preso um navio ali num No canal, canal de Suez. no canal de Suez, pronto. E na altura é que se começou a perceber que havia um conjunto, os microchips, várias coisas que nós importamos, nós, Europa, Estados Unidos, de repente não passavam e ficam mais caras. Ora, a inflação, a determinada altura, exporta-se. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar num telefone de uma determinada marca, não interessa se é os iPhones, se é o Samsung, o que for. Se as componentes para fazer aquele telemóvel estão a ficar mais caras ou são mais escassas, o preço vai começar a subir. Ora, se é um bem que exporta para todo o mundo, o custo daquele bem vai subir, ou seja, a economia no mundo global exporta a economia, a inflação exporta-se. Naturalmente é engraçado porque eu mesmo nas formações que dou, às vezes estou a falar com os meus alunos e digo, vêem, isto vai acontecer. Engraçado, no outro dia eu estava a dizer isso e no dia seguinte notamos, por exemplo, a Netflix, a Amazon Prime a subir preços nos Estados Unidos, é um instantinho enquanto vêm parar aqui. Quer dizer, isto Porquê? Porque tudo está a ficar mais caro. E notava-se, por exemplo, a nível nos Estados Unidos, e dizem, mas isso é lá longe. Não é lá longe, porque se vêm coisas dos Estados Unidos para a Europa, elas ficam mais caras connosco. Ponto. Portanto, a inflação vai se exportar. E só a título de exemplo, o que a pandemia mudou, alterou o paradigma de relação com o trabalho. E pensam, e no que é que isto afeta? Afeta tudo, afeta quem está a ouvir e trabalha e percebe que há muito mais gente a querer optar pelo teletrabalho, optarmos por modelos híbridos, e o que se notou em alguns setores foi que está difícil reter talento. E, portanto, de repente tem que se pagar mais em alguns setores. E, portanto, pagando mais, o custo com o pessoal para uma empresa aumenta,
aumentando o custo com o pessoal, os produtos que chegam às pessoas têm de ficar mais caros. Portanto, isto é inevitável. E depois estávamos a ter, sobretudo, o que é a inflação, a tal inevitabilidade, vem por via da energia. A energia, e é engraçado porque quando nós tivemos a presidente do BCE, Christine Lagarde, há um ano, e eu lembro-me de falar muito isto, até na televisão, quando ia à televisão, que ela falava na inflação transitória, e eu recordo-me dizer, ela está a atenuar, é impossível ser transitória quando a inflação é na energia, na eletricidade e energia, quando eu falo de combustíveis, ela não volta atrás. Porque nós agora temos, pegando no pão, temos o preço dos cereais a aumentar. Mesmo que os cereais não aumentassem e o preço do transporte se fica mais caro, o produto vai ficar mais caro. Não há volta a dar. Onde nós estamos a sentir, e eu tenho falado com muita gente, por exemplo, na construção. A construção, e podíamos falar do imobiliário, o imobiliário, o que se vê no horizonte deixa aqui alguma preocupação. E quando eu digo não só do ponto de vista de construção, mas e podemos falar da questão das taxas de juro e como elas afetam as famílias e o que para aí vem, mas as pessoas que trabalham na construção sabem perfeitamente disto, agora muito por causa também da guerra, que estão a ser dados orçamentos com uma semana, para o ferro, para a madeira. Há pessoas que, nas cerâmicas, que neste momento nem sequer optam por fazer, porque dizem não é rentável. Não é rentável, porque a partir do momento o preço vai ficar tão caro que ninguém vai querer comprar. Porquê? Porque é o transporte, porque é a matéria-prima e tudo isto repassa. E a energia, quando aumenta, faz aumentar, porque é o custo de transporte, ninguém volta atrás no preço, é muito mais difícil. E, Então vão portanto, ter de aumentar os ordenados, mas também não dizem Mas aí que... é que está o problema, aí é que Pois, está não o dizem que desafio. dispara a inflação se aumentarmos os ordenados? Não, aqui é também a capacidade das empresas de conseguir aumentar a ordenada. A única forma era haver uma redução fiscal, ou seja, conseguir-se aumentar os ordenados por via fiscal. O governo, o Estado, estaria disposto a arrecadar menos dinheiro para estimular, porque as pessoas, obviamente, para ajudar as famílias, só que, efetivamente, as pessoas com mais dinheiro vão consumir, se vão consumir, vão aumentar os preços. E este é que é o problema. O problema aqui é, nós tivemos aqui, isto nem quero tornar isto muito macro, mas tivemos um problema na oferta, não tivemos um problema na procura. As pessoas não deixaram de consumir, o que aconteceu é que houve um problema na oferta, na entrega dos produtos. E por isso há quem diga que o Banco Central Europeu, que é quem é responsável no caso da Europa e Portugal é afetado pela política monetária, vai agora subir os juros, porque tem que subir, porque é uma medida de política monetária supostamente que vai ajudar a controlar a inflação, mas depois há muitos economistas que são contra esta medida porque dizem que tem a ver com se é do lado da oferta ou se é do lado da procura. Como não houve do lado da procura, que é o lado em que nós consumimos, como não foi esse, o aumentar as taxas não vai necessariamente resolver o problema. Vai estrangular famílias, vai estrangular empresas. Porquê? Porque as empresas e as famílias têm dívida e a dívida que têm vai ficar mais cara. O que é que isto quer dizer? Que os empréstimos da casa vão ficar mais caros. E se calhar houve muitas pessoas a comprarem casa ali com a taxa de esforço no limite. O que é a taxa de esforço? É o peso que a soma das prestações tem no orçamento. Exemplo, ganho 1000 euros, só para tornar as contas mais fáceis, ganho 1000 euros. Eu nunca deveria ter a soma das prestações representarem mais de 40% do meu rendimento. E isto, se for uma pessoa, calcula os 1000 euros, se forem duas, imaginando 1000 cada uma, 2000, não pode ultrapassar os 40%. É Red Alert. E houve pessoas que pediram, se calhar ali no Red Alert, e está nos 40%. Mas tínhamos taxas de juros negativas. Então estas taxas sobem. As taxas sobem... No tempo da Troika foi o que sucedeu, não é? Exatamente, exatamente. Se as taxas sobem, temos mesmo aqui um problema. O Estado também vai ficar, o Estado com a quantidade de dívida que tem, vai pagar mais. As empresas que têm dívida vão pagar mais. Quer dizer, para tangibilizar isto, vamos imaginar que eu tenho o meu salário ajustado para ter uma prestação, sei lá, 300 euros, 400 euros, 500, cada pessoa pensa no seu caso. Agora, ponham-lhe mais 100, 150, 200 euros em cima da prestação.
E é também uma inevitabilidade isso vir a suceder, ao aumentarem as taxas de juros? Não, já está a acontecer. Já está, ou seja, as taxas de juro, as coisas normalmente nos mercados económicos ou financeiros funcionam por antecipação. E fala-se aqui vão subir, elas não vão, elas já estão a subir, porque uma coisa é a taxa de referência do Banco Central Europeu, outra coisa é a taxa Euribor. A Euribor é uma taxa interbancária, é uma taxa a que os bancos emprestam dinheiro entre si. E é a taxa de referência utilizada no cálculo da prestação da casa das pessoas. A maioria dos portugueses que tem crédito à habitação tem taxa variável, que resulta do somatório da Euribor com o spread. O spread é aquilo que nós podemos negociar com o banco, a Euribor não, porque é uma taxa de mercado. Ora, a Euribor está em terreno negativo. Está a 3 meses, a 6 meses, a 12 meses. Esta semana veio para terreno positivo. Isto não acontecia desde 2015. Portanto, e quando nós vamos ver nos mercados a antecipação, há uma coisa que se chama os futuros da Euribor, quando nós vamos olhar, que nos dão aqui uma perspectiva, uma expectativa do mercado relativamente à Euribor a 3 meses, antes do final do ano, estamos a falar ali outubro, novembro, a Euribor a 3 meses já deverá estar em terreno positivo. E daqui a um ano, antecipa-se que ela suba cerca de 1 ponto percentual. Ora, ela estava a negativa, ou seja, está a menos 0,5, este menos 0,5 virar 1, isto significa, para algumas famílias, um aumento considerável da prestação da casa. E, portanto, esta subida já se está a materializar, já está a acontecer. É bom que as famílias tenham esta consciência e comecem a planear e olhar para as finanças hoje, enquanto ainda não levaram com o embate, e fazerem as contas para perceberem se a minha prestação subir 100 euros, 200 euros, nós aguentamos ou não? Porque senão é a altura de eu fazer qualquer coisa, de eu ir ao banco, de renegociar, de rever as minhas condições, de analisar a poupança que eu venho a ter dentro de casa, ponderar uma amortização para quem tem capital, ou seja, o planeamento financeiro faz-se de forma mais saudável quando se antecipa, não é? Quando não é reativo e quando é proativo. E já estamos, não é? O avião já está a descolar e eu sinto, Jorge, pelo que eu falo com as pessoas, que as pessoas ainda não estão a ver bem o filme. Daí a minha estranheza de tanta ocupação hoteleira no passado fim de semana. Sou-te honesto, eu fiquei um bocadinho perplexo. Fiquei um bocadinho perplexo porque também estou atento e talvez seja por isso. Talvez pois, seja mas por isso. nós temos Não este somos nem viés, melhor nem não pior do é? que ninguém. O estar próximo da informação cria-nos um viés, não é? Um viés para o bem, às vezes para o mal também, mas ter esse acesso e ter essa preocupação também. Agora, podem vir para quem, sobretudo, tem empréstimos bancários, é preciso planear, sem alarmismos, mas com uma chamada de atenção que é necessária fazer. Bom, nós temos de facto que olhar para as nossas necessidades e para aquilo que pode na prática ser reduzido nas nossas despesas. Se olharmos para a habitação, para a alimentação, talvez sejam provavelmente as despesas maiores que tenhamos, e quem tem um automóvel também passa a depender também dessa despesa mensalmente. Eu começo a questionar-me onde é que as pessoas vão poder conseguir reduzir despesas nos seus orçamentos. Largar vícios? Deixar de fumar? Deixar de ter refeições fora? Quais são as sugestões que dás, Bárbara? Sim, essas 3 categorias são de facto, e os dados do INE mostram isso, as 3 categorias que consomem a maior fatia do orçamento das famílias, que é a casa, a alimentação e a parte de transportes, e sobretudo para quem tem automóvel próprio. De facto, E na casa temos que incluir aquelas despesas sobre as quais estamos obrigados, não é? Sim. Que é a eletricidade, que é o gás, que é a água, e delas não podemos... E essas são onde é que conseguimos poupar, com otimizações que nós podemos fazer, com revisões às vezes das tarifas, com mudar de algum fornecedor e com alteração de hábitos.
não é? Com a alteração de hábitos conseguimos algumas poupanças e pode ser desligar a luz, pode ser à noite e acontece porque mesmo em stand-by todos os dispositivos que consomem energia, terem uma tomada daquelas que tem um botãozinho e põem na tomada, idealmente com a parte de terra também, por causa dos picos de corrente, e depois desligar, rever, por exemplo, não esquecer, rever a eficiência energética do frigorífico e da arca, que são os únicos eletrodomésticos que nós efetivamente precisamos 24 horas por dia, e se calhar eu estava a pensar isso porque eu própria tive que rever recentemente, porque percebi que no caso do meu frigorífico já era antigo e, portanto, depois a eficiência energética e o que consome era imenso, face à poupança que eu conseguia, que em 6 meses eu revia o investimento do que andava quase a pagar mais, ou seja, isto para um equiparado, não é da totalidade de um frigorífico, mas isto nos dispositivos. Depois, quando vamos à casa, eu gosto também de olhar para as grandes poupanças, não é só a pequena poupança, para as grandes poupanças. Onde é que se poupa a sério? Na casa, renegociar spread. Qualquer pessoa que tenha spread ali acima de 1,5%, 2%, tem capacidade de renegociar. Não é por ter um crédito de habitação que tem que ficar no mesmo banco até ad eterno. Não tem. Pode mudar, pode rever essas condições. Se não tem capacidade para fazer diretamente, pode pedir até intermediários financeiros propostas. A questão dos seguros também, porque não é obrigatório ter os seguros de vida associados ao crédito de habitação na própria instituição. Tem que ter atenção ao agravamento do spread. Para dar aqui um exemplo, às vezes eu posso conseguir melhores condições e melhores coberturas num seguro fora, e vamos imaginar que vou pagar por fazer esse segundo fora menos 20 ou 30 euros. Vou pagar, por exemplo, imagino que eu pago, sei lá, 60 no meu banco e vou pagar 30 fora, consigo pagar 30. Mas como tiro dali o seguro, vou ter um agravamento no spread e esse agravamento são 10 euros. Mesmo assim, ainda estou a poupar 20 e estou a ter melhores condições. Portanto, os seguros é algo às vezes que as pessoas se esquecem ou não sabem, por falta de literacia, que legalmente os bancos não podem fazer depender isso. Eles fazem uma coisa que se chama cross-selling, que é a venda de produtos cruzados, e oferecem melhores condições. Precisamos estar atentos às chantagens, não é? Sim, mas nada como fazer as contas ou pedir ajuda para fazer essa contabilização. Portanto, daí claramente que a casa, e porque na casa se conseguem muito grandes poupanças, porque estamos a falar disto vezes 30 anos, não é? Quando multiplicamos, a escala é grande. Depois, quando vamos olhar para o automóvel é um luxo. É um luxo para muita gente, embora eu faça sempre a ressalva, porque às vezes é importante a gente perceber que Portugal não é Lisboa, o Porto e grandes cidades, não é? E, portanto, é muito bonito falar quando moramos em cidades onde há um bom apoio de transporte, quando se está a 100, 200 quilómetros só para ir para uma consulta, a conversa é outra, não é? Pronto. E convém, eu gosto sempre de deixar esta nota, porque não sou insensível, muito pelo contrário, porque ando pelo país, porque conheço a vida dos portugueses, eu sei que lá está, é o país a 2, 3 velocidades. Mas muitas vezes o carro está desajustado e eu apelo às pessoas que façam essa reflexão, sobretudo porque há muito carro que passou a ficar parado à porta de casa. E, portanto, se forem fazer as contas, dava para andar de táxi durante não sei quantos anos, mas é verdade, sobretudo para quem mora nas grandes cidades, quase dava para andar de táxi. E uma vez fiz essas contas para um amigo que eu mostrei por A mais vezes, o dinheiro do teu carro, tu consegues andar de táxi durante 10 anos. Ele ficou espantadíssimo, espantadíssimo. Nunca tinha pensado nisso, não é? E de facto ajustar o carro e olha, o e já que padrão. estamos a falar no carro, talvez seja mesmo útil fazermos contas ao investimento em carros da moda. Agora são os carros elétricos que estão na moda e as pessoas julgam que de imediato vão passar a ter A questão é que um a maioria das reembolso do pessoas dinheiro, não é? não está a andar muito, não é? A maioria das pessoas não está a andar muito, a não Pois, ser porque os preços quem dos tenha... carros são incomportáveis, não é?
são mais caros, são muito mais caros e para se andar, não é? Para compensar. Tudo o que é, eu vou só porque é da moda e muitas vezes não cabe no meu bolso, não é? Isso é a maior preocupação. Eu tenho zero a apontar a quem diz que caiba no bolso, porque eu não gosto muito, e mesmo trabalhando nesta área, eu não gosto muito da questão da escassez. E por isso, quando há bocado perguntavas, eu ia dar aqui outro contraponto, que é, há mínimos olímpicos, quase assim, para se cortar. Há mínimos, falei da pirâmide mais porque há necessidade. Chega ali um momento que, por muito que nós vamos enxutar o orçamento, aquilo não há mais nada. Não há mais nada. E eu já analisei orçamentos em que a gente olha e tipo, já não há mais Bárbara, nada. é a segunda vez que falas na pirâmide de Marshall. Queres explicar-nos o que é a pirâmide de Marshall? Eu mostrava-te mesmo, porque eu acho, e depois até te posso mandar para mostrar, senão eu partilhava aqui. Isto é em vídeo, não é? Se eu conseguisse partilhar aqui, deixa-me ver se eu consigo. Pirâmide de Marshall, porque não é de Marshall, é de Maslow, eu é que estou aqui a dizer mal o nome, peço desculpa, não é? E se calhar isto ajudava as pessoas a perceberem. E vou tentar fazer, será que eu consigo fazer aqui um share screen? Consigo? Não consigo, deixe-me dar autorização. Vamos ver. Não sei. Ok. Que é ali ao lado do share screen em baixo. É porque era aqui mais fácil, não é? Porque temos na base a fisiologia, que é comida, água, abrigo, sono. A seguir temos a segurança, o nível da segurança, a segurança da família, do corpo, propriedade. A seguir temos o patamar do social, que é o amor, amizade, família, comunidade. Depois temos o patamar acima, que é a estima que procuramos, que é o status, autoestima, reconhecimento. E, por fim, as realizações pessoais. O que é que significa? Quando nós estamos a falar de uma pirâmide, é a pirâmide das necessidades. As necessidades básicas estão relacionadas com tudo o que é a fisiologia, não é? É respirar, é comer, é beber, é dormir. Claro. Quando vamos para a segurança é o quê? É o emprego, é a saúde, é a casa, não é? É o patamar seguinte, já conseguimos, além de suprir as nossas necessidades fisiológicas, conseguimos ter um nível de segurança. Depois vamos para a social, que é a parte em que, ok, eu já consigo socializar, estar com a minha família, com as minhas amizades e jantar fora. Depois temos a parte da confiança e autoestima, ou seja, a autorrealização, isto tem a ver com as necessidades do ser humano, é muito lá em cima. E a maioria, quando falamos para muitas pessoas que ganham muito pouco, elas praticamente não saem da fisiologia e da segurança. Andam aqui, portanto, luxo lá em cima. O problema começa quando eu estou cá na base, na pirâmide de Maslow, estou cá na base e estou a pensar lá em cima em coisas que estão fora são irreais para as nossas capacidades, sim, não é? Sim, claramente. Portanto, é importante nós termos esta parte ajustada, mas como eu estava a dizer, há mínimos, há ali um momento em que não há mais nada para cortar. Então, se a poupança é a diferença entre as receitas e as despesas, e eu já cortei tudo nas despesas, eu só tenho uma hipótese, aumentar a receita. E eu acho que também falta aqui uma corrente e uma veia que nos leve a empreender, a procurar formas de rendimento extra. E isto tem a ver com a forma como somos educados e a sociedade nos educa, não é? Educa-nos para o trabalho para conta de outrem. Se temos todos de ser empreendedores, não, mas podemos todos empreender, inclusivamente nas nossas próprias organizações. Não é? Mas quando nós vamos, e vou trazer um país irmão de língua, é o Brasil, é muito comum venderem o brigadeiro, fazerem qualquer coisinha, usarem os dons, exatamente, usarem os dons para fazer o que eles chamam a renda extra, não é? E aqui, apesar de haver pessoas que fazem, muitas vezes não existe esse foco, não, como é que eu vou ganhar mais? Vou trabalhar mais horas. E isto tem a ver com uma questão de mentalidade, não é? Não sermos educados, mas nós devemos olhar para a poupança nestas duas vertentes. Eu, para aumentar a minha poupança, o ideal é eu fazer as duas coisas, não é? É eu ter um orçamento enxuto, digamos assim, e procurar ganhar mais. Porquê? Porque eu não acredito e não defendo nada a privação. Eu acho que nós merecemos ser felizes e subir um bocadinho nesta pirâmide que eu estava a falar, não é? Não vivermos aqui só para pagar contas, não é? Acho que a vida tem que ser mais Temos difícil. que ter algum prazer, mas... Sim. Mas ajustado ao bolso, claro. Pois,
tu não, face às realidades que nós vivemos e os números aparecem invariavelmente uma a duas vezes por ano da lista dos mais ricos do mundo, que Uhum. são, de facto, um grupo restrito de pessoas que detêm grande parte da riqueza. Sim. Ora, e o número de pobres é cada vez maior face ao número de ricos, que também percebemos que a lista é menor, mas que a Uhum. riqueza que detêm é É maior. maior. Portanto, há Ora, mais dinheiro concentrado em menos gente. é menos pessoas. Sim, Não há sim, sim, hipótese sim. de inverter isto um bocadinho, de haver um ano ou outro. Está difícil, não é? O que está a acontecer é ficar efetivamente cada vez mais riqueza concentrada. Em poucas Mas eu até, pessoas. sim, eu até te digo que há muito mais riqueza do que aquela que vem na lista da Fortune ou da Forbes, porque aquela é que é contabilizada, e é aquela, porque Que depois é há muito declarada, não é? património, porque depois há aqui muito património também não declarado, não é? Eu até te digo que é claro que aquelas pessoas são altamente milionárias, bilionárias, mas há muitos mais que não estão lá na lista, muitos mais, e alguns até maiores, só que estão ligados a outros negócios que não têm interesse em que se sabe, não é? Muitos negócios ligados ao petróleo também, em que não, as fortunas não estão contabilizadas, porque eles não permitem que sejam contabilizadas. É muito mais fácil contabilizar quando a Claro. empresa está cotada, não é? Que é o que acontece com o Elon Musk. O Elon Musk, a bem da verdade, ele detém ações da empresa que vão valorizando e depois ele vai figurando ali cada vez mais no topo da lista e faz com que haja essa assimetria. Mas infelizmente continua a haver um grande fosso e sem ir para a lista da Forbes ou da Fortune, nós podemos ir para outro fosso, e que há dados que mostram isto, que é o fosso da diferença salarial entre, às vezes, as administrações das empresas e os trabalhadores, que muitas vezes ganham 10, 20, 100 vezes mais do que o trabalhador médio da empresa. Isto é que eu acho que também não pode acontecer, não é? Não deve acontecer. Não deve haver esta disparidade, e mesmo que se diga, mas ele criou a empresa, ok, mas as empresas devem ser beneficiadas e há cada vez mais rankings para também atribuir e às empresas, que é uma empresa, por exemplo, para ser cotada, para ter acesso a certos tipos de financiamento, deveria cumprir certos critérios, e já começam a haver. Há uma sigla que se chama ESG. O que é ESG? Quer dizer de Environment, Social and Governance, portanto, de ambiente, social e Social. governança. E há uma sigla que corresponde a um conjunto de critérios que as empresas têm de cumprir, e quem tem melhor pontuação e classificação depois tem um acesso a um conjunto de benesses. E o que está a acontecer é que mesmo os pequenos investidores e os grandes investidores, o que é que são os grandes investidores? Fundos de pensões, grandes instituições começam a querer só investir em empresas que tenham bons critérios de ESG. E um desses critérios é não haver um grande fosso. É haver uma preocupação em que haja uma equidade entre representação de homens e de mulheres, de raças, ou seja, a preocupação da governação, de como a sociedade, neste caso a sociedade, a empresa, se apresenta e como é que é gerida, começa a ser dada cada vez mais importante. Portanto, eu gosto de ser uma otimista, mas com pés na realidade, de que acredito que se vá caminhar para melhores práticas e havendo o exemplo, naturalmente, um passinho de cada vez. O fosso é grande, sim, mas há empresas também a darem bons sinais. Agora, claramente, tem de haver muitas vezes também vontade política, e vontade política no todo. Às vezes há certos lobbies, não é? Não se tocam em certos, há ali setores intocáveis, e é preciso vontade e fazer com que estes critérios, sejam estes, sejam outros, sejam efetivamente cumpridos. Para quê? Para que não tenhamos isto que tu estás a dizer, e bem, que é ter um fosso enorme e ter cada vez mais a riqueza concentrada, e termos cada vez mais pobres. Quer dizer, numa sociedade que tem vindo a evoluir,
e em pleno século XXI. E não em precisamos de 2020 fugir de Portugal. Não. Estão registados mais de 1 milhão de pobres. Sim, e cada vez que há uma situação de crise é uma calamidade mesmo, é uma calamidade, porque há muita pobreza escondida e muita pobreza envergonhada, não é? Bárbara, mas não A temos, questão é face essa. àquilo que a história já nos demonstrou, que com tanta quantidade de pobres, com tanta necessidade, a cantarinha tantas vezes vá à fonte que um dia parte a asa? Eu percebo o que é que estás a dizer. Hum, eu quero acreditar que Na ainda Revolução assim, Francesa eles estavam com fome em torno de Versailles. sim, Eh, sim, na, na isso, antiga, isso, na antiga Rússia, eh, foi a fome que provocou que acabasse por cair o regime de czares. E vamos por aí claro. fora. E vamos por aí Sim, fora na sim, sim. história, não é? Quando chegamos a situações extremas, é obviamente, não é? E nós, sendo o povo conhecido por brandos costumes, não é? Acredito que numa situação calamitosa que pudesse isso acontecer, não é? Haver alguma revolução, mas eu ainda quero acreditar que antes disso haveremos de conseguir resolver alguns problemas. Agora acho que temos que exigir muito dos nossos governantes e eu acho que as pessoas não têm noção do poder que se tem, não é? E nós, enquanto cidadãos, temos poder, e não falo só a questão do voto em si, falo da questão de exercer mesmo, ou seja, não há lobby melhor do que o povo. O povo faz as coisas andar, é o que tu estavas a dizer, e isso vê-se em outros países. A vizinha Espanha Podemos, fez com que o governo baixasse 20 cêntimos o preço dos combustíveis. Apenas claro, com as não é? manifestações de rua. Sim, agora é preciso união, não é? E é preciso, volto a repetir, tenho estado a repetir aqui algumas ideias-chave, que é não haver países a duas velocidades. E a questão é essa: uns vão de férias, não é? E outros estão a ver como é que vão pagar as contas. E perante isto, com papas e bolos se enganam os tolos, não é? E vai-se conseguindo manter aqui as bolas no ar. E efetivamente devemos exigir mais para que não haja este fosso, mas também nós, enquanto cidadãos, sermos mais empáticos e haver uma entreajuda maior. Eu acredito muito no poder da entreajuda e de solidariedade, e acho que se todos dermos um bocadinho, a rede a funcionar, e até te vou dizer mais, sabes o que é que eu acho que efetivamente ainda não ouvi isso? Porque há uma rede. Porque os portugueses podem ter alguns defeitos, mas são um povo muito bom, são intrinsecamente bons. Eu acredito muito nisso, ou seja, falamos muito, não é? Mas quando é preciso ajudar, quando há uma aflição, efetivamente as pessoas ajudam, não é? E às vezes, quando eu falo da questão da pobreza escondida, porque ela existe, às vezes as pessoas têm vergonha porque há uma alteração na sua vida, não é? Se calhar pessoas de classe média que tinham um emprego, tinham tudo e de repente têm vergonha. E nós vemos várias reportagens quando fala do ir buscar comida. Há pessoas que têm vergonha, efetivamente, mas que não o tenham, que é importante pedirmos ajuda, é importante exigirmos que estas redes funcionem e que não pode ser o povo a amparar aquilo que deve o Estado e o Governo suprir. E isso é um ponto importante. Nós sim somos um bom povo, não deixarei que falte um prato de sopa ao meu vizinho, onde comem 2, 3, come mais 1, 4, 5, mas é necessidade do Estado olhar pelos seus cidadãos, e isso é muito importante. Bom, mais 3 temas e juro que depois tu deixes prosseguir com o teu imenso trabalho porque felizmente o tens. Vamos conhecer uma revolução energética nos próximos tempos. Nós vamos ter que optar por fontes de energia que sejam substancialmente mais baratas. E quanto tempo é que demorará essa revolução, na tua ótica? Ora bem, nós já estamos aqui numa transição energética e estamos aqui a caminhar, e há pouco estavas a falar da questão dos carros elétricos. As próprias marcas de automóveis já assinalaram isso. Há várias marcas de automóveis que vão deixar, algumas de fazer motores a diesel, outras a diesel, ou seja, vão deixar de fazer motores a combustão.
marcas que se calhar há uns tempos nunca pensávamos que isso ia acontecer, outras a produzirem só modelos elétricos, portanto a mudança está a acontecer também em organizações, está a acontecer nos países com a procura de fontes alternativas e de energias renováveis, que faz todo o sentido, todo o sentido. Acho que em Portugal em particular vai depender, nós vamos andar aqui muito dependente também do que se faz na Europa, sim, porque isto também é pensado em termos globais. Temos alguns casos pontuais, ou seja, algumas cidades que têm estudado algumas alternativas. É preciso, e há bocado também frisaste aqui um ponto, que é, isto é difícil no período de transição, que é, para as famílias conseguirem fazer a transição energética, vamos pegar no exemplo do automóvel, eles têm que ser mais baratos. Mas para ser mais baratos é preciso que haja mais produção e que mais gente compre. Para quê? Para o investimento na inovação e desenvolvimento também baixe aqui o custo. O mais difícil é o cross-point, não é? Onde muitas vezes é onde nos encontramos, que ainda é difícil ser acessível, e já vamos ter marcas que vão avançar com isso, mas estamos naquele ponto em que, ok, tem de haver incentivos, e existem alguns incentivos, nomeadamente até a nível fiscal, para quem opta por certos modelos, nomeadamente elétricos. Não te sei apontar uma data quando é que isto vai acontecer, porque para a transformação ser total tem que ser mais massiva, não é? E, portanto, para ela ser massiva, ainda vai demorar, se calhar, aqui Uma década? 5 anos. 5 anos a fazer a primeira leva, não é? Mas talvez uma década, não sei. Pode ser que acelere, porque o que tem acontecido é que as coisas são tão rápidas que o crescimento parece que é, e o desenvolvimento é exponencial, de repente dá saltos. Mas sim, mas talvez uma década para termos aqui toda uma alteração. Olha, estás encarregue também de um laboratório de literacia financeira. Achas que esse assunto vai, mais cedo ou mais tarde, entrar também nos currículos escolares? As crianças vão ter de saber mais sobre as suas finanças cedo, até inclusive no ensino primário? Ai, é uma luta minha de há tantos anos, eu há tantos anos que luto para isso. O que nós temos neste momento é na disciplina de cidadania. A disciplina de cidadania tem uma componente, que já é melhor do que nada, não é? De educação financeira. Mas claramente que este é um assunto que tem que vir para a ordem do dia, mas isto estava toda uma outra conversa, porque eu acho que tem que haver, cada vez é urgente haver uma revolução na educação. Tem de haver, não é uma alteração, é uma revolução. Nós continuamos a ensinar nas escolas como no tempo da Revolução Industrial, e continua-se a privilegiar a memorização, quando hoje em dia temos a pessoa que chama com o telemóvel. Às vezes faço isso com os meus filhos e digo, olha, pergunta à Siri a altura daquela montanha. Hoje em dia, nos tempos, e lembro-me perfeitamente de falar com o meu avô e andarmos a decorar os rios todos e as cordilheiras e isso e aquilo e aquilo outro, quer dizer, e hoje em dia não faz sentido. Faz sentido que se ensina a pensar, que se ensina a pensar, que se ensina a procurar, que se incentive, por exemplo, ao empreendedorismo, a arranjar soluções, a ser proativo. Não é memorizar, a escola tem que mudar completamente. E depois, coisas que façam sentido para a vida de cada um. Quer dizer, não faz sentido nenhum que todos nós vamos precisar de lidar com o dinheiro e que as pessoas entrem na idade adulta e não sabem nada sobre dinheiro, rigorosamente nada. Eu dou um exemplo muito flagrante, que tem a ver inclusivamente com um momento onde estamos, que é a entrega do IRS. Então, como é que eu sou obrigado a entregar uma coisa que nunca ninguém me ensinou a fazer? Então, eu para conduzir tenho que ir tirar a carta. Eu se quiser ter um brevet de avião vou ter que tirar também a carta do brevet. Então eu tenho que preencher uma coisa e ninguém me ensina a preencher aquilo. Ninguém me ensina o que é isto da dedução à coleta. Mas eu tenho que preencher, e ai de mim se eu não preencher. Não é? Ai de mim se eu não preencher porque leva uma coima, ou se preencher mal, quer dizer, não faz sentido nenhum. Isto é apenas um exemplo. De repente, se eu vou precisar de recorrer a um banco para, até para uma coisa tão simples, nem vou para o empréstimo, porque nem toda a gente precisa ter um empréstimo, mas toda a gente precisa ter uma conta para receber um salário.
não é? Tem que se ter uma conta no banco para se receber o salário. Perceber um funcionamento, as comissões, se é a melhor conta, se eu devo ter uma conta de ordenado, se não devo ter uma conta de ordenado, se devo ter uma conta de investimento, se devo retirar para se devo ter no mesmo banco, se devo ter em bancos separados. Quais é que são as garantias e as seguranças que eu tenho? Não se sabe nada. Rigorosamente nada. Portanto, eu espero que a educação financeira venha a ganhar mais peso. O laboratório que eu criei, o Laboratório de Educação Financeira Manilab, foi exatamente para colmatar a lacuna que existia, e acredito que claramente haverá cada vez mais pessoas interessadas, e as crises também trazem isto, e também aqui não pelos melhores motivos, mas as pessoas, a necessidade do seu engenho, procuram saber mais sobre o seu dinheiro, e espero, é mesmo uma esperança de que passe a assumir um peso maior no currículo académico, e sim, desde o primeiro ciclo. Bárbara, e para finalizar, eu sei que tu não tens uma lâmpada de Aladino, mas se alguns daqueles que nos veem ou ouvem tiverem alguma poupança, aonde é que deveriam investir? Então, o primeiro patamar de poupança que toda a gente deve fazer é constituir um fundo de emergência. O que é isto de um fundo de emergência? É um fundo de maneia, é um pé de meia, que deve ter o correspondente de 6 meses a 1 ano das despesas mensais. E pode dizer, Bárbara, mas isso é tanto dinheiro, então vamos começar por um mês. Ok? Vamos começar por um mês. O que eu tanto insisti nisto e tenho vindo a insistir, que muita gente, mesmo quando a pandemia, disse obrigada, Bárbara, por ter insistido nisto, conseguimos passar a pandemia de uma forma a respirar, porque a minha mãe perdeu o emprego, porque o meu pai não está, fechou o talho, fechou isto, fechou aquilo, e conseguimos porque eu tanto insisti com eles e nós tínhamos um colchão. E este é o primeiro patamar. Porquê? Porque não faz sentido eu estar a pensar muito ainda no longo prazo, e atenção, parentes, deve-se pensar no longo prazo, deve-se pensar no longo prazo, mas se eu não conseguir suprir uma necessidade a curto prazo. Portanto, eu estar a pensar, ok, vou poupar daqui a 20 anos e o meu carro avaria, eu não consigo pagar porque tem ruptura financeira, não faz sentido nenhum. Portanto, ter um fundo de emergência que deve estar investido em quê? Deve estar investido em quê? Num produto que tenha capital garantido, no sentido em que tenha baixo risco e elevada liquidez. O que é isto de elevada liquidez? Que eu consiga transformar rapidamente em dinheiro. Em mercados é 2, 3 dias. A título de exemplo, por exemplo, um imóvel não é um ativo líquido. Porquê? Porque eu não consigo vender, transformar em dinheiro vivo em 2, 3 dias. Mas se eu ter uma conta poupança, eu ter uns certificados da Forro, eu já tenho liquidez, apesar que os certificados da Forro durante os 3 primeiros meses não pode mexer, mas a partir daí já pode e tem baixo risco. O ideal era que batesse a inflação, mas não é aí o foco. O foco é não perder o capital, por isso é que o fundo de emergência não convém estar em ações. Porquê? Porque se eu ponho o meu dinheiro e preciso de uma emergência, ponho, sei lá, 100 euros, vou dar um exemplo, 100 euros, e de repente preciso do dinheiro daqui a um mês, chego lá e estão 80, porque há uma oscilação. Então, mas eu tinha ali a necessidade dos 80. Mas a Bárbara disse que a inflação vai perdendo o poder de compra. Claro, portanto, o ideal era cumprir as 3, que era superar a inflação, baixo risco e elevada liquidez. Mas tivemos que abdicar de algum, neste caso vai ser da rentabilidade, porque aqui o foco é segurança. Depois de eu ter, então, suprido o meu fundo de emergência, ou ter pelo menos 3 meses, eu vou começar a pensar noutros objetivos. E um dos objetivos é, para mim, que faz sentido, é olhar para a reforma. E porquê a reforma? Porque nós temos um problema de sustentabilidade da segurança social. Ninguém fala, sacode tudo para debaixo do tapete, como se não existisse, mas existe, é real. Porquê? Porque é matemática simples, não é? Matemáticas. Nós temos um sistema de solidariedade social, o que significa que quem está neste momento no ativo paga a reforma e as pensões de quem é atualmente reformado. E nós temos um problema na nossa pirâmide demográfica. Nós temos uma população envelhecida, isto significa que temos muitos pensionistas e poucas pessoas no ativo para pagar estas pensões. Ora, se nós estamos a viver cada vez mais anos e temos uma população cada vez mais envelhecida, significa que um salário vai estar a pagar 2 ou 3 pensões. Não é sustentável. Não sendo sustentável, isto vai ter que acontecer qualquer coisa. E não parece que vai desatar a nascer crianças, não parece. Podíamos suprir isto com a imigração, sim, ou vai ter que haver o que se verificou
a quando o subsídio de desemprego, que é um plafonamento. Tem que haver um teto. Não é matemática, não dá. Um salário não paga 2 pensões nem 3, não dá. Não dá. Portanto, vai haver. E todos os governos que vêm, ninguém fala disto. Ninguém fala disto, põe debaixo do tapete, isto vai-se resolvendo, não é? Lá para a frente. Quando a bomba estourar, quem estiver perto da idade da reforma, que se aguente. Porquê? Porque dados da OCDE demonstram exatamente isso, que daqui a 30, 40 anos, portanto, quem se reformar, aliás, é a partir de 2050, até os últimos dados têm que os rever, que ia se reformar com o equivalente ou perto de 60% do último salário. Título de exemplo, a pessoa ganha 1.000 euros, volta aos 1.000 euros, só para ajudar a entender. Ganha 1.000 euros, faz 67 anos e 6 meses, porque é a idade agora da reforma, e no dia seguinte 600 a pensão. E a questão é, e o que é que aconteceu com 400 euros? Que eu tinha a minha vida ajustada. O que é que aconteceu? Não está. Foi, esfumou-se naquela idade. E então como é que eu tenho que colmatar isto? Com um complemento de reforma. E como é que eu faço? Começo a poupar hoje. E os jovens que não se preocuparem com a reforma hoje vão ser os pobres da manhã. É duro eu dizer isto assim, mas é verdade. E a vantagem de nós termos o tempo a nosso favor é que podem começar com muito pouquinho. 20, 30, 40 euros por mês a investir. Têm longo prazo, podem investir em coisas, podem assumir mais risco no tempo, obviamente em coisas, não é se porem em coisas esquisitas, não é? Em entidades, em instrumentos, em produtos geridos por entidades credíveis e compreendidos, investir na própria literacia financeira, não precisam de ser diretores financeiros. Olha, podem comprar, tem aqui o livro, que até fui falar contigo, ponham o seu dinheiro a trabalhar para si. Não, este foi o livro que eu escrevi exatamente porque muitas vezes perguntava, Bárbara, por onde é que eu começo? Bárbara, por onde é que eu começo? Porque as pessoas não sabem por onde começar, não é? Por onde começar. E Olha, então, há agora umas moedas alternativas que estão aí no há mercado. umas criptomoedas. E E olha, então, mas isso é um bom investimento? Esse é um ponto importante relativamente às criptomoedas. Ainda ontem também falava com uma pessoa que é sentir que, sobretudo os jovens, há muitos jovens a começarem a investir nas criptomoedas, que depois não têm as bases de noções de nada. O que é um juro composto, a importância da inflação, não têm fundo de emergência, não têm nada. Não estão minimamente preocupados. Isto é saltar etapas na vida. Nós tentamos ir de passar para o 2 e saltar do 2 para o 10, nós não podemos saltar do 2 para o 10, temos que ir para o 3, para o 4, para o 5, só apenas chegamos ao 10 e é quase como havia os jogos sem fronteiras, não é? A gente chega lá, a corda falha, vem ali a escorregar por ali abaixo. E é um investimento, é uma nova classe de ativos, é algo que está a aparecer. Eu acredito que a tecnologia é interessante, mas deve só investir quem sabe o que está a fazer, quem tem um bom planeamento, quem entende e não investir por causa da dica quente do amigo, como eu lhe digo, não é porque o amigo diz está a dar. Há pessoas que não têm perfil de risco para aquilo. Não têm, nem nunca vão ter, algumas não vão ter. E há outras que acham que têm, sobreestimam a sua capacidade de entender algo que é muito novo, e eu conheço pessoas que estão muito envolvidas, e é engraçado que das pessoas que eu conheço que sabem mais, são as mais humildes em termos de conhecimento, e depois apanho muita gente muito verde a acharem que são a última bolacha do pacote em termos de conhecimento, e eu acho que uma coisa que eu aprendi também dos mercados é que devemos manter-nos humildes, porque senão os mercados e o dinheiro dão-nos uma lição de humildade. Manter-nos humildes, manter aqui com o espírito aberto e, acima de tudo, consistência. A consistência vai ser a nossa melhor amiga. Isto é como ao ginásio, não é? Não posso ir ao ginásio e levantar 2 vezes um peso e acho que de repente estou ótima. Não, tenho que ir todos os dias, é grão a grão, grão a grão. E não subestimar a poupança programada e feita todos os meses. Todos os meses. Às vezes acham que o investimento é uma coisa, Hollywood vende-nos isso, muito sexy, muito glamour, e não é nada. Investir é extremamente aborrecido, porque é sempre a mesma coisa igual. E é essa consistência que vai permitir com que se chegue, por exemplo, à idade da reforma e diga, agora sim senhor, estou aqui muito bem, tenho o meu pé de meia, porque uma vez estive a ouvir ali uma conversa com o Jorge Gabriel e com a Bárbara, me falaram disto e eu pus-me logo ao caminho. Olha, era muito bom sinal porque alguém nos teria ouvido e visto, e isso já era muito bom, mas também porque estávamos a cumprir parte da função deste podcast, é dar uma ajuda a alguém, nem que seja apenas a uma pessoa. Bárbara, muito obrigado pelo teu tempo Obrigada e eu. sempre que tiver alguma necessidade do género já sei a quem recorrer. Obrigado, Bárbara. Obrigada. Muito obrigado.